E aí, bora se preparar para questionar basicamente tudo o que a gente acha que sabe sobre tempo e espaço? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de Albert Einstein. Ideias que não só viraram a física de cabeça para baixo, mas que literalmente redefiniram a nossa realidade. Essa é a história da relatividade especial. Olha, vamos começar com a mesma pergunta que tirava o sono do jovem Albert Einstein. Pensa comigo, se fosse possível pegar uma carona num raio de luz, viajando na velocidade dele, o que a gente veria? A luz pareceria parada, congelada? Pois é, esse quebra-cabeça, que parece até simples, foi o ponto de partida para uma revolução científica. Para a gente ter uma ideia, no finalzinho do século XIX, o pessoal da física estava bem confiante. Achavam que já tinham resolvido quase tudo, sabe? As leis de Newton explicavam o movimento das coisas perfeitamente. Mas para o Einstein, para ele, tinha umas peças que simplesmente não encaixavam no quebra-cabeça, principalmente quando o assunto era luz e eletromagnetismo. E o problema central era esse aqui, ó. Imagina alguém jogando uma bola. Tanto para quem está parado quanto para quem está em movimento, as leis da mecânica funcionam igualzinho. Aceleração, força, tudo certo. Agora, com a eletricidade e magnetismo, a coisa mudava de figura. A força entre duas esferas com carga elétrica parecia ser diferente dependendo de quem estava olhando. Como assim? Para um físico como Einstein, isso era simplesmente inaceitável. Ele tinha essa convicção de que o universo funcionava com um conjunto único de regras, regras elegantes e que valiam para todo mundo. Como é que as leis da física podiam mudar dependendo do ponto de vista? Era um paradoxo gigante que precisava de uma solução. Foi então que, em 1905, naquele que ficou conhecido como o ano milagroso dele, o Einstein não tentou remendar as teorias antigas. Que nada! Ele propôs dois princípios, dois postulados totalmente novos, que seriam a base, o alicerce para toda a física dali em diante. O primeiro postulado foi uma tacada de mestre. Ele pegou uma ideia que já funcionava para mecânica e estendeu para toda a física. Basicamente, o que ele disse foi, olha, as leis da natureza, incluindo o eletromagnetismo, são as mesmas para qualquer pessoa que esteja se movendo em velocidade constante. Simples assim. As regras do jogo do universo não mudam só porque alguém está em movimento. E é aqui que a coisa fica muito, mas muito esquisita. Esse segundo postulado simplesmente destrói a nossa intuição. Ele diz que não importa o quão rápido alguém esteja se movendo, ou o quão rápido a fonte de luz esteja se movendo, a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. É a única velocidade que é absoluta no universo. Pensa no nosso dia a dia. É tudo muito intuitivo, né? Se alguém está num trem em movimento e joga uma bola para frente, quem está do lado de fora vê a velocidade do trem mais a velocidade da bola. As velocidades se somam. Tranquilo. Mas com a luz, a lógica quebra. Se a pessoa acende uma lanterna nesse mesmo trem, quem está do lado de fora não mede a velocidade do trem mais a velocidade da luz. A pessoa mede apenas a velocidade da luz. É bizarro. Parece que a luz joga com um livro de regras completamente diferente. A velocidade dela é a lei. Ok, então, vamos pensar, se a velocidade da luz é essa constante universal sempre a mesma para todo mundo, então alguma outra coisa que a gente sempre considerou fundamental, imutável, tem que ser flexível. E essa coisa é o próprio tempo. Para a gente entender isso, vamos fazer um experimento mental. Imagina um relógio de luz. Dentro de um trem parado, um pulso de luz sobe, bate num espelho no teto e volta. Para quem está lá dentro, a luz faz um caminho reto, para cima e para baixo. Vamos chamar essa viagem de ida e volta de um tique do relógio. Agora, a mágica acontece quando a gente olha essa mesma cena, só que do lado de fora, com o trem em movimento. Enquanto o pulso de luz está subindo e descendo, o trem anda para frente. Isso quer dizer que, do nosso ponto de vista, a luz não faz um caminho reto. Ela percorre uma diagonal, um caminho bem mais longo para completar um mesmo tique. E aqui está o momento eureka! Lembra do segundo postulado, né? A velocidade da luz tem que ser a mesma para todo mundo. Mas quem está do lado de fora vê a luz percorrer uma distância maior. Então, se a distância é maior, mas a velocidade é a mesma, o que tem que mudar para essa conta fechar? A única resposta possível é o tempo. Exato. Para a velocidade da luz continuar constante numa distância maior, o tempo medido por quem está do lado de fora tem que passar de forma diferente. Em outras palavras, da nossa perspectiva, o relógio em movimento está literalmente funcionando mais devagar. O tempo se esticou. Então, a conclusão é chocante.
O tempo não é universal, ele é relativo. Quanto mais rápido alguma coisa se move em relação ao observador, mais devagar o tempo passa para essa coisa do ponto de vista do observador. O nome disso é dilatação do tempo. E isso não é só teoria maluca, não. A gente vê isso acontecer. Existem umas partículas, chamadas muons, que são criadas lá no alto da atmosfera. Elas vivem por um tempo tão curto que, em teoria, não deveriam nem chegar perto do chão. Mas elas chegam. E por quê? Porque elas viajam quase na velocidade da luz. E da nossa perspectiva, o reloginho interno delas desacelera tanto que dá tempo de sobra para elas completarem a viagem. É a prova real. A prova de que o tempo é flexível é real, a gente consegue medir, mas a história não para por aí. Se o tempo pode se esticar e se encolher, o universo precisa se ajustar de outras formas para manter as leis da física consistentes. E é aí que entram o espaço e a massa. Primeiro, a contração do comprimento. É isso mesmo. Assim como o tempo se estica, o espaço se encolhe. Um objeto em movimento, quando medido, parece mais curto na direção do movimento do que quando ele está parado. Quanto mais rápido ele viaja, mais achatado ele fica para quem observa de fora. A massa também entra na dança, também é relativa. Conforme um objeto acelera, a resistência dele a essa aceleração, que é a massa inicial, aumenta. Quanto mais perto da velocidade da luz, mais pesado e mais difícil de empurrar ele fica. É por isso que nada que tem massa consegue atingir a velocidade da luz. A energia necessária seria infinita. E essa ideia de que a massa aumenta com a energia leva a gente direto para o clímax da teoria da relatividade. A cereja do bolo, uma conexão linda e profunda entre duas coisas que pareciam totalmente separadas, massa e energia. E aqui está ela, a equação mais famosa da história da ciência. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Todo mundo já viu essa equação. Mas o que ela significa de verdade? O que essa equação revela é uma verdade fundamental sobre o universo. Massa não é só uma coisa que tem energia. Massa é energia, pura e simplesmente. É uma forma de energia absurdamente concentrada. E o contrário também vale. Sob as condições certas, energia pura, como um raio gama, pode se transformar em matéria, em partículas. O segredo está no c². A velocidade da luz já é um número gigante. Elevar esse número ao quadrado cria um fator de conversão astronômico. Isso quer dizer que uma quantidade minúscula de massa, tipo a ponta de um lápis, pode ser convertida numa quantidade de energia absolutamente colossal. E é assim que a relatividade especial nos mostra um universo muito mais estranho, muito mais flexível e interligado do que a gente imaginava. E isso deixa a gente com uma